Olá, artistas! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou refazer um desenho do ano passado, 2020, para ver o quanto eu evoluí. Bom, gente, no ano passado eu fiz esse desenho que eu vou deixar aparecendo aqui. Eu fiz esses dois personagens exatamente para sempre ir desenhando durante os anos para ver o quanto eu evoluo. Eu fiz esses personagens especificamente para isso, para desenhar eles só uma vez por ano. Inclusive, eu também fiz vídeo aqui no canal mostrando a criação desses personagens. Tem vídeo mostrando line art, rascunho, pintura, finalização, edição desse desenho. Então eu vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os vídeos em que eu fiz esses personagens. E tem todo o processo de criação deles. Então quem quiser ver é só ir na playlist. Mas agora eu vou recriar esses personagens no meu estilo atual. Então a gente vai ver como eu evoluí, um pouco na minha evolução. E é isso, vamos pro vídeo. Comecei fazendo o esboço do desenho. E vocês vão ver que eu comecei pela Jade, mas já eu já vou fazer o Jonas, eu vou ficar revezando entre os dois nessa parte do esboço. E pra quem não sabe, Jade e Jonas é exatamente esses personagens que eu criei pra desenhar apenas uma vez por ano, pra ver minha evolução. O nome deles foi escolhido pela galera lá do Instagram, então eu já vou dizer já aqui no começo que quem não me segue no Instagram, JPDuarte, vai lá me seguir, porque é lá onde eu posto todos os meus desenhos e não necessariamente posto aqui, mesmo quando posto aqui eu posto lá primeiro. Então eu pedi dicas de nomes para esses personagens no ano passado e teve algumas indicações, mas as minhas favoritas foi Jade e Jonas mesmo. Jade porque Jade, se não me engano, é uma pedra preciosa e ela é uma pedra verdinha. Então, combinou com a estética dessa personagem, que é verde e rosa. E Jonas eu escolhi pra meio que combinar, ficar os dois com J. Então eu gostei desses dois nomes. E para esse ano, eu decidi pegar algumas referências do Cyberpunk. Então vocês vão ver que tem uma vibe mais agressiva nesse desenho. Tanto é que o taco de beisebol que tem espinhos do Jonas, que eu nunca sei qual é o nome certo dessa arma. Eu chamo de taco de beisebol com espinhos. Quem souber o nome dessa arma, me fala, por favor. Enfim, o taco do Jonas, no ano passado eu fiz ele bem pequeno. Esse ano eu fiz ele gigantesco, com os espinhos enormes. E inclusive, isso foi uma dica que alguém me deu nos comentários de algum vídeo do ano passado. Eu não lembro, mas alguém me deu essa dica, essa crítica, que o taco dele do ano passado tava muito pequeno. E realmente, eu fiz o taco do ano passado muito pequeno. Meu Deus do céu, nem parece um taco de beisebol com espinhos, nem parece que é uma arma. Então, esse ano, eu segui a crítica, tá? Porque eu vou ser bem sincero, que eu não sou uma pessoa que lida bem com as críticas. Ou eu ignoro elas, ou sei lá. Mas essa crítica realmente faz sentido. Então, realmente é uma crítica plausível. E com isso, eu aumentei o taco de beisebol do Jonas. E coloquei os espinhos também bem grandes, então agora eu acho que eu acertei. E além disso, eu também coloquei uma foice para Jade. Eu fiz ela segurando uma foice gigantesca, que antes ela não tinha arma nenhuma. Antes ela segurava um pirulito, e aí ao invés desse pirulito, eu coloquei um chiclete, ela tá fazendo uma bola de chiclete na boca. E é como se essa foice fosse o pirulito gigantesco, e com a ponta quebrada, meio que esculpida pra ser uma foice, sabe? Eu não sei se deu pra entender bem essa ideia do pirulito gigante transformado em foice que eu quis trazer, mas a referência que eu peguei disso é uma referência meio aleatória, mas foi do biscoito de Shrek, de algum filme aí, eu não lembro qual filme, acho que foi o último filme de Shrek, que o biscoito meio que fica em uma forma agressiva dele. Eu vou deixar a imagem aparecendo se eu achar, do biscoito, que ele fica com o pirulito quebrado na mão, e esse pirulito se transforma meio que em uma arma. Vou deixar aparecendo aí, porque acho que só falando assim não vai dar pra entender nada. Enfim, eu quis que essa fosse tipo um pirulito quebrado. E no cabelo dela, antigamente, tinha dreads normais no cabelo dela, feito de cabelo mesmo. Mas esse ano eu decidi colocar dreadlocks cyberpunks, que é uns dreads que não é feito de cabelo, é feito com um material diferente. Vou deixar fotos aí de referências pra vocês verem. E no cabelo do Jonas, eu decidi fazer
moicano meio que diferente. Eu não sei qual é o nome desse penteado que eu coloquei nele, mas é basicamente, ao invés de ser tipo um moicano mesmo, espetado só no meio, ele é espetado praticamente no cabelo inteiro. Então eu quis mudar o penteado dele pra dar uma diferenciada. Eu acho que ficou bem legal. Acho que esse cabelo dele combinou bastante com a estética cyberpunk, que é a estética que eu tentei trazer esse ano pra esse desenho, né? E eu também mudei bastante as roupas da Jade, se for comparar com as do ano passado. Ano passado ela tava com um casaco aberto longo, com um sutiã verde e uma saia, e também um sapato e meias com listras vermelhas e brancas. Mas esse ano eu mudei praticamente tudo. Ao invés do sutiã com casaco, eu fiz essa blusa aí, que é meio que misturado uma blusa com casaco. É meio que duas peças que formam uma só. E aí eu coloquei com as mesmas cores pra não mudar tanto. E a meia dela, ao invés de fazer uma meia listrada, porque vocês vão ver depois, né? Porque eu ainda não comecei a pintar. Mas ao invés de fazer uma meia listrada, eu decidi fazer uma meia lisa, só com algumas listrinhas. E pra dar essa vibe mais agressiva, eu botei a meia dela rasgada e com sangue. Eu também fiz isso na meia do Jonas. E no sapato dela, eu decidi fazer um sapato mais elaborado, sem ser tipo só um tênis, porque pelo que eu me lembro ela tá meio que de tênis. E aí eu fiz um sapato mais elaborado, mais gótico, eu acho. Mas com... Ele é um sapato escuro, praticamente preto, mas tem um fundinho de verde com vermelho, sabe? Que é pra combinar com as cores que tinha no sapato dela ano passado. E foi basicamente isso. E no look do Jonas, eu não mudei muita coisa, se for comparar com o do ano passado. Eu acho que a coisa que mais ficou diferente, assim, foi o cabelo mesmo, que ficou mais espetado. O bastão de beisebol com espinhos, que ficou maior. As botas dele também ficou mais elaboradinha, sabe? Ficou bem mais bonita mesmo. Eu acho que eu evoluí na questão da bota, dos pés do personagem. E eu também coloquei mais acessórios na parte de cima dele, na parte do peitoral dele. Então acho que de mudanças nele foi só isso. E como vocês estão vendo, eu já comecei a fazer a line art desse desenho. A line art desse desenho eu estou fazendo com canetas esferográficas coloridas. Eu tô gostando de fazer a line art desses desenhos que eu pinto com lápis de cor, porque sim, eu vou pintar esse desenho com lápis de cor. Eu tô gostando de fazer a line art colorida. Já é uma line art que eu fazia quando eu pintava com guache. Algumas vezes eu fazia esse tipo de line art, que é basicamente, se eu vou pintar alguma cor, por exemplo, verde, aí eu vou lá e faço a line art com um tom um pouquinho mais escuro que esse verde. Se eu for fazer com a cor rosa, aí eu vou lá e coloco a line art rosa. É um jeito que eu acho que fica marcada a line art, mas não fica tanto. E eu acho que é um jeito que fica bonito com o lápis de cor, mescla bem com o lápis de cor. Então eu gosto desse estilinho que fica. Então eu faço a line art com a caneta esferográfica colorida. E se vocês perceberem, tem um livro embaixo do desenho, que é porque toda vez que eu vou cobrir com caneta esferográfica, eu sempre coloco um livro embaixo. Esse livro é da minha escola, do governo, mas enfim, né? Esse livro é vencido já, tá, gente? Não tinha que entregar de volta, não. E, enfim, sempre que eu vou usar caneta esferográfica, eu sempre coloco um livro embaixo, porque isso ajuda. É meio que questão de física, eu não vou saber explicar direito, mas meio que ajuda, sabe? Fica mais fofinho. Mas é só quando eu vou passar a caneta mesmo. Depois, quando eu vou passar pro lápis de cor, eu prefiro a mesa, que é mais dura mesmo. E aí, quando eu termino de fazer a line art, eu dou uma apagadinha no desenho pra tirar os restinhos de grafite que ficou ainda no desenho. E aí, eu já começo a pintura do lápis de cor. Na pintura do lápis de cor, eu não sei bem explicar a forma como eu pinto, mas eu basicamente pinto tentando não deixar nenhum espaço em branco. Bom, às vezes quando eu quero pintar alguma coisa que eu quero que seja clara, eu pinto com um lápis de cor por volta, fazendo meio que as sombras, e vou pintando mais fraquinho quando vai ficando mais pro meio dessa parte, sabe? Só que quando você vai pintando mais fraquinho, vai ficando com as partes brancas do papel, né? E aí o que eu faço para mesclar nesses casos? Eu passo o lápis de cor branco. Por incrível que pareça, o lápis que eu mais uso, que mais se desgasta quando eu vou pintando, é o branco. Eu uso muito o lápis branco nos meus desenhos. E acho que esse é o segredo para pintar com lápis de cor. É você usar o branco em algumas partes
Ele vai dar uma clareada assim quando você pintar, então tem que ser realmente só em algumas partes, as partes que você realmente quer que fique clara, mas ele vai ajudar muito a mesclar e não deixar nenhum espacinho branco do papel, sabe? Eu acho o lápis de cor branco muito bom para isso. E basicamente é assim que eu pinto, eu tento ir pegando por partes do desenho. Então eu pego alguma parte e vou pintando ao redor dela mais escuro, e nas partes do meio eu vou escolhendo tons mais claros do lápis. Então, por exemplo, se eu vou pintar alguma coisa de verde, nos cantos eu vou pintando com verde mais escuro e indo pro meio eu vou pintando com verde mais claro. Quando tem uma cor que não tem muitas variações de lápis, o que é que eu faço? Eu faço isso que eu falei para vocês anteriormente. Pinto ao redor com esse lápis e quando vai chegando no meio eu vou pintando mais clarinho. E depois eu uso o branco para dar uma mesclada e não ficar mostrando as partes brancas do papel. É basicamente essa a pintura que eu faço em todas as partes do desenho. Eu vou fazendo isso de parte por parte, na cabeça, o corpo, o cabelo, nos objetos, nas roupas. Vou fazendo esse processo de pintar ao redor mais escuro e no meio mais claro. Basicamente esse é o processo que eu faço. E eu gosto de deixar as cores bem mescladas. Eu não gosto muito que fique tipo uma cor e aí quando eu vou passar para a cor mais do meio, que é mais clara, dê uma quebra muito grande, sabe? Eu não, se você gosta, eu não vejo problema nenhum, é só o meu estilo, tá? Eu não tô criticando ninguém que faz isso, só pra deixar bem claro. E o que é que eu faço quando eu quero que as cores não fiquem tão marcadas? Quando de um tom para outro não fique tão forte essa diferenciação. Quando eu sei que eu tô indo de uma cor para outra, eu vou começar a pintar mais fraco o lápis para ficar mais claro. E aí quando eu vou pintar a próxima cor, aí meio que vai mesclar essa parte mais clarinha que eu pintei do lápis mais escuro com a parte mais clara. E aí vai ficar essa mesclagem de tons. E aí é assim que eu gosto de fazer. Gente, e uma coisa que eu queria contar pra vocês. No vídeo em que eu pintei pela primeira vez com os lápis de cores da Super Soft, da Faber-Castell, eu falei bem brevemente, falei bem rapidinho assim, que o lápis azul escuro da minha caixa de lápis de cor Super Soft, ele veio com defeito. Ele tava toda hora com a ponta se quebrando. Eu acho que a ponta já veio quebrada por dentro, porque toda hora eu fazia a ponta no apontador. Quando eu ia começar a pintar, a ponta quebrava. Eu fazia a ponta, quebrava. O lápis já tinha ficado pequeno e eu mal tinha usado ele. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei pra Faber-Castell, eu mandei um e-mail pra ela. E eles pediram pra eu enviar o lápis, que eles iam ver se realmente tava com defeito. Eu enviei o lápis pra eles, pelos correios. E eles realmente me mandaram um lápis novo, então resolveu essa questão com a Faber-Castell. E, além disso, eles também me mandaram um lápis de brinde. Então veio o lápis azul escuro e também veio um outro lápis azul escuro com uma cor meio diferentezinha, assim, de brinde. E que não vem na caixa que eu comprei, porque a caixa que eu comprei de lápis Super Soft é a de 25 cores. Esse outro azul escuro que ela mandou de brinde não tem na caixa, então foi muito bom. Agradeci muito a Faber-Castell. Se a Faber-Castell estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. E estou esperando uma colaboração, hein? Quero recebidos. Quero patrocínio, hein? Mas enfim, eu já amei esse lápis de cor que veio de brinde. E foi isso, era só pra dizer pra vocês que resolveu mesmo essa questão do lápis de cor azul escuro. Eu vou deixar até foto aí mostrando pra vocês do lápis azul escuro que veio com defeito e o lápis novo que eles mandaram. Vou deixar até a fotinha aí aparecendo pra vocês verem. Aí eu comecei a pintar a saia da Jade e ano passado eu tentei fazer uma saia holográfica. Só que, como deu pra ver, eu não consegui fazer uma saia holográfica ano passado. Ficou uma saia colorida, mas não ficou uma saia holográfica. Porque eu acho que é um efeito bem dificinho de fazer tradicionalmente e até digitalmente, assim, se você for fazer realmente. Mas eu acho que esse ano, acho que eu consegui fazer uma saia holográficazinha.
acho que deu esse efeitozinho holográfico, acho que ficou bem melhor, com certeza ficou bem melhor do que a do ano passado o efeito. Então acho que aí já deu pra ver minha evolução. E se vocês olharem na foice dela, tá com listrinhas vermelha e branca. E essas listinhas vermelha e branca, eu acho que ficou meio que combinando com as meias do ano passado dela, que tinha essas listas vermelhas e brancas. Então mesmo quando eu tenha colocado as listas vermelhas e brancas na meia, eu coloquei na foice. Então ficou essa combinação. Inclusive, isso da foice ser vermelha e branca é uma referência àquelas bengalas doces que são listradas de vermelho e branco, porque como eu falei pra vocês, essa foice é pra meio que ser um pirulito gigante. Então essas bengalas são meio que doces são pirulitos, enfim, né? Essa associação que eu fiz, então foi isso. E nesse momento aí eu estava fazendo os detalhes finais do desenho, tava deixando mais forte a line art em alguns pontos que o lápis de cor mesclou, porque o lápis de cor ele meio que dá uma apagadinha, sabe? Uma apagadinha bem de leve assim na line art. Então eu tava deixando mais forte em alguns pontos da line art, principalmente nas partes das roupas deles, que eu queria que ficasse bem evidente algumas partes pretas e nas partes que tem listras e afins. Além de fortalecer a line art, eu também coloquei pontos de iluminação branco com uma caneta Posca branca. Então foi basicamente isso que eu fiz nesses toques finais. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho do meu processo de edição do desenho, que aí eu fiz um PNG dos dois personagens e coloquei um fundo digital no desenho. Então, como é que eu faço? Eu primeiramente tiro foto do desenho, né? Dou uma editadinha e tiro o fundo branco do papel, sabe? Se vocês quiserem ver mais detalhadamente sobre isso, tem nos vídeos do ano passado, tem um vídeo que é como eu edito meus desenhos. Então tem um vídeo explicando lá. No do ano passado eu fiz no aplicativo Autodesk, esse ano eu tô fazendo no Ibis Paint, mas o processo é o mesmo. E aí eu gosto de fazer o cenário juntando com fotos da internet, mas esse daí eu decidi só pegar uma fotografia de um fotógrafo que eu peguei lá do Instagram. Eu vou deixar o post dele em específico que eu peguei aparecendo aí na tela com o arroba dele, para caso vocês queiram ir lá seguir. Ele tem fotos incríveis. E aí eu peguei uma foto dele e coloquei um efeito de brilho no Snow, no aplicativo Snow. E aí eu sempre coloco esse efeito, geralmente de brilho, porque eu acho que fica legal. E coloco na camada embaixo dos personagens, porque esse efeito de brilho é muito forte. Então eu coloco embaixo dos personagens pra dar uma diminuída e não ficar tão forte assim, sabe? E às vezes eu até tiro um pouquinho a opacidade, mas nesse daí eu deixei. E aí foi basicamente isso, eu coloquei alguns efeitozinhos e foi esse o cenário que eu fiz. Que eu basicamente peguei a foto do cara, né? E foi assim que o desenho ficou, gente. Foi assim que os meus personagens ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí do lado desse desenho novo o desenho antigo de 2020, pra gente ver o quanto eu evoluí, como eu evoluí. E isso é uma mensagem pra você treinar o seu traço, porque todo mundo pode evoluir. Em um ano, olha o quanto eu evoluí. E eu já tô ansioso pro ano que vem pra saber o quanto eu vou evoluir no ano que vem também. Então é isso, me digam nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo seu. Também não se esqueça de me seguir no meu Instagram, JoperDuarte, porque é lá onde eu posto todos os meus desenhos e não necessariamente posto aqui. Beijos de luz e vazei!